Salve, salve! Noticioso Esporte Clube, esse é o programa dos mineiros. Aqui a gente fala do Atlético, fala do Cruzeiro, fala do América e dá uma zapeada no Campeonato Nacional. Hoje com muita coisa para falar, agradecendo aí ao nosso amigo André Repsold, que não pode estar hoje presente, ele está com problemas aí, resolvendo problemas de saúde, mas em breve ele está conosco aí de volta. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso querido Luiz. Obrigado, Luiz. Hoje estamos aqui para segurar essa bronca, né? Salve, Thiago. Hoje é um dia para esquecer. Um fim de semana também para ser esquecido. É trágico, né, Luiz? Porque os times mineiros, eles estão em queda livre, assim. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estão realmente apresentando falhas e apresentando números muito negativos. Isso é muito preocupante. Então a gente vai discutir um pouquinho hoje para ver se a gente detecta aonde estão esses problemas, para a gente ver o que a gente consegue contribuir aí para ajudar, né? Vamos começar pelo Cruzeiro, né? Me conta um pouquinho do Cruzeiro, como é que foi o final de semana, essa derrota aí pro Palmeiras. Me fala um pouquinho aí de tudo que rolou nesse jogo. Não foi desta vez. O time do Cruzeiro perdeu para o Palmeiras nesse último sábado, num jogo horroroso. O time do Cruzeiro não esboçou reação, não foi competitivo, embora tenha mudado de postura em relação aos jogos anteriores, e sucumbiu. 1-0 Palmeiras foi o placar. O Cruzeiro até tentou repetir o esquema tático que já vinha sendo utilizado ao longo do ano, num 4-2-3-1, com Fábio, com Orejuela, Kaká, Léo, na esquerda o Rafael Santos, que foi uma boa escolha, porque infelizmente não podemos contar com o Egídio, o Dodô também bastante regular. O meio de campo do Cruzeiro, como você pode ver, contou com o Henrique, com o Ederson. O Ederson também já pede passagem nesse time do Cruzeiro, jogou bem. O Henrique deu entrevista ao final do jogo. Enfim, também tem se mostrado bastante comprometido com retirar o Cruzeiro dessa situação, embora tenha faltado a qualidade técnica de que já esperamos do Henrique há mais tempo. Marquinhos Gabriel ficou devendo, Pedro Rocha ficou devendo, David ficou devendo, Thiago Neves também ficou devendo, Fred e Sassá nem se digam, já devem há bastante tempo. O público pagante do jogo, 15.578 para uma renda de 2.267.000. Né? Oi? Foi 35.578 o público. 35? Isso. 578. Isso. Conferindo. Para mais de 2 milhões a renda desse jogo. O Cruzeiro, Thiago, tem a pior campanha, repito, a pior campanha desde que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos teve início em 2003. O Cruzeiro não vem bem no seu ataque. Só para se ter uma ideia, o Gabigol fez mais gols do que o time do Cruzeiro. Quer dizer, igual, né? Acho que 16-16, né? Um único jogador, né? Se você pensar que é um único jogador, ele fez mais gols que o time do Cruzeiro. É claro que números são iguais, é a brincadeira que eu tô fazendo aqui. Gabigol e Arrascaeta, basicamente, fizeram muito mais gols do que o futebol mineiro, se você quiser pensar dessa maneira, proporcionalmente falando. Então, o time do Cruzeiro vem em queda livre. Tivemos como ponto positivo, aquilo que, se é que podemos dizer dessa forma, aquilo que o Rogério Ceni chamou na entrevista após o jogo de mudança de atitude. Essa mudança de atitude não foi capaz, é verdade, de se converter em resultado positivo, mas foi pelo menos um alento para a torcida do Cruzeiro, que percebeu que a entrada de jovens jogadores trouxe um gás a mais. O Cruzeiro se tornou mais competitivo, não é? Então, nós podemos dizer que o jogo do Cruzeiro melhorou e temos demandas aí pela frente dificílimas de serem enfrentadas. A gente volta a falar um pouquinho de Cruzeiro logo mais. Eu queria te perguntar também, Luiz, que se você, depois desse problema todo, depois daquele pronunciamento do Rogério Ceni, né? Se você sentiu uma mudança de comportamento da parte dos jogadores. Porque assim, claro que o Cruzeiro vinha mal, ele continua mal, mas agora nós estamos falando agora de Palmeiras, ou seja, um elenco, um dos mais qualificados do Brasil, um resultado de 1-0, dentro de um contexto, é um resultado, né, na casa deles, é um resultado teoricamente normal. Agora vem o Flamengo também, é a grande sensação aí do campeonato, pelo time, pelo técnico. Agora eu queria saber de você o seguinte, essa chavinha foi virada, você acha que o comportamento
comportamento mudou, que eu acho que isso que a torcida do Cruzeiro espera, né? Que esse comportamento mude e que possa ter uma esperança para sair dessa situação. O que você achou? O que podemos perceber, e principalmente pela fala do Rogério Ceni, é que o comportamento do time tem mudado. O time se tornou mais competitivo. Agora, a minha opinião é de que essa chave não mudou não, Thiago. O Cruzeiro tem um jogo dificílimo contra o Flamengo, e aí eu tenho duas formas de responder a questão da chavinha. A razão me manda responder da seguinte forma: dificilmente o Cruzeiro vence o Flamengo mesmo jogando em casa. A emoção me leva a responder da seguinte forma: o Cruzeiro vai para cima do Flamengo, vai mudar a chave e vai conseguir os 3 pontos. Olha, eu queria dizer para o amigo noticioso, para a China Azul, o seguinte: aqui ninguém ilude torcedor. Nós temos um jogo dificílimo e vou dizer mais, um pontinho contra o Flamengo pode ser um bom resultado. O Rogério Ceni tem arrumado a casa, tem feito com que o Cruzeiro mude de patamar de jogo, mas isso demora. E vou dizer mais ainda, nós temos que apoiar o time porque 2 jogos são fundamentais para o Cruzeiro sair dessa zona incômoda. O jogo contra o Goiás e o jogo contra o Ceará. Contra o Flamengo acho muito difícil. Qualquer resultado faz parte daquela previsibilidade. E o Cruzeiro ainda, Thiago, teve o azar ontem de contar com a vitória do Fluminense. O Fluminense venceu o Corinthians em Brasília por 1-0. Gol do Paulo Henrique Ganso, contando com um frango, uma penosa do Cássio, uma penosa que não víamos há muito tempo no futebol. Então é isso que temos de Cruzeiro até o momento. Boa notícia, o Cruzeiro quitou o pagamento de julho, falta agosto. Então, mais uma vez, ô diretoria, agora é com vocês. Vamos fazer a parte de vocês porque o Cruzeiro precisa sair dessa situação. Exatamente, Luiz. E assim, o que a gente repara aqui, assim, o Fluminense ganhando, passando o Cruzeiro e deixando na zona de rebaixamento, ontem quase o CSA também ganha. O CSA estava ganhando e aí teve um empate, né? Então, assim, se o CSA ganha, ele ficaria com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, ou seja, e agora tem um turno inteiro para poder resolver essa situação. Então, essa parte do Campeonato Brasileiro tá ficando muito embolado, assim, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, agora vai começar um campeonato à parte. Então, é muito importante, você falou muito bem a questão do Flamengo, se o Cruzeiro conseguir fazer um bom resultado contra o Flamengo, pode ser um grande divisor de águas da campanha do Cruzeiro desse ano no Campeonato Brasileiro para sair dessa zona incômoda, né? Então, acredito eu que se o Cruzeiro conseguir aí um resultado positivo, vai ser um alento aí para a torcida e para o restante do campeonato, né, Luiz? Perfeito. Para finalizar o bloco do Cruzeiro, é preciso lembrar que o segundo turno, você disse bem, é um campeonato à parte. Se trabalharmos com 45 pontos, sendo um número de segurança, vale dizer, 45 pontos com uma margem atingida que leva dificilmente um time à segunda divisão, o Cruzeiro precisa aumentar e muito o seu aproveitamento. O Cruzeiro conquistou só 18 pontos. Se ele mantiver o mesmo aproveitamento no segundo turno que teve no primeiro, ele obrigatoriamente será rebaixado. Então o Cruzeiro precisa aumentar sobremaneira o seu aproveitamento no segundo turno. E agora, para isso, o ataque precisa funcionar. A diretoria tem que ser mais presente. O time do Cruzeiro precisa mudar de atitude. A torcida do Cruzeiro tem feito manifesto. Gil, coloca pra gente. A torcida do Cruzeiro tem convocado manifestações de diversas ordens pelo Brasil, tentando mobilizar cruzeirenses de várias partes a fim de que o Cruzeiro saia dessa situação. Então veja, por exemplo, essa campanha cuja hashtag é Redutos Celestes, para quem não pode participar de Belo Horizonte. Esse é o tom do Cruzeiro a partir de então. Tiago. Eu tenho visto também nas redes sociais a parte da oposição, né, da diretoria do Cruzeiro também fazendo campanhas contra a diretoria atual. Eu acredito que o principal do Cruzeiro hoje é a parte dentro de campo. A coisa é muito urgente. É claro que a questão fora de campo, extra-campo é muito importante, mas é importante a partir de agora estar todo mundo muito unido, porque se o Cruzeiro fizer a mesma campanha, você falou muito bem, Luiz,
ele vai ser rebaixado. Então é uma coisa que para ontem a casa tem que ser arrumada internamente para poder isso não refletir dentro de campo, porque já tem problema demais, tanto extra quanto dentro de campo. Então o Rogério Ceni acertando a parte dentro de campo, acredito que a diretoria e todo o entorno deve também se mobilizar para tentar dar uma tranquilidade para o time trabalhar, porque a coisa é séria. Chega no segundo turno, os jogos ficam muito mais difíceis, a turma pesa o pé, então fica muito complicado. Então esse foi aí o bloco do Cruzeiro. A gente agora vai falar do Atlético. Eu queria começar o bloco do Atlético chamando aí a tabela do Brasileirão. Ô Gilberto, você pode colocar pra gente? Vamos lá, com essa rodada, os times mineiros, Cruzeiro ficou na zona de rebaixamento, né? Lembrando lá que o Fluminense ganhou, ultrapassou o Cruzeiro, e o CSA ontem, por pouco, não iguala o número de pontos do Cruzeiro, porque o CSA empatou o jogo, então ele não igualou os 18 pontos do Cruzeiro. E o Atlético, com essa caída, com essa campanha aí, com essas 5 derrotas consecutivas, também caiu para o 9º lugar e está ali na zona intermediária da tabela. Então, lembrando, gente, que o Luiz falou bem, o Gabigol e o Arrascaeta juntos têm mais gols do que Atlético e Cruzeiro. Então isso é muito preocupante, porque é exatamente o setor, voltando aqui para a gente poder falar do Atlético, esse é exatamente o setor que preocupa muito o Atlético, é a parte ofensiva. Falando então do jogo Atlético Internacional, eu queria pegar a escalação aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela. Então a gente entrou, na verdade o Cleiton voltou da seleção, Patrick, Hever, Leonardo Silva, em função da expulsão do Igor Rabelo, né? O Leonardo Silva entrou no lugar, e Fábio Santos. A parte da defesa, gente, com a simples substituição do Rabelo e o Leonardo Silva entrando e o Fábio Santos fazendo uma partida abaixo da média, o setor defensivo do Atlético foi uma peneira, foi uma coisa assim vergonhosa. Há muito não víamos a defesa do Atlético tão furada, né? E seguindo ali com o Ramon Martínez, que depois entrou o Casares no lugar, o Ramon Martínez não fez uma boa partida, mas também não comprometeu. O Elias também foi mediano, o Vinícius fez uma péssima partida, depois teve a entrada do Natan, que pouco fez, o Xará tentou, mas também não foi conclusivo. O destaque do jogo, o Bruninho, jogou muito menino, ele entrou com personalidade. E a parte improdutiva do Atlético, que é ali aquele terreno ali que realmente não tem nada de bom acontecendo, que é o ataque, e o senhor Ricardo Oliveira, que agora com uma entrevista agora ontem do Santana, depois do jogo, ele falou que já vai entrar com o de Santo no jogo de ida da Sul-Americana na quinta-feira. Demorou demais, Rodrigo Santana. Demorou demais para poder entrar com o de Santo, para fazer a mexida mais óbvia no time. Não é depreciando o Ricardo Oliveira, já teve muitas boas atuações, tem bons números, mas são 21 jogos com apenas 1 gol. Então isso é completamente inadmissível num time como o Atlético, que está almejando coisas maiores. E essa mudança foi muito tardia, sabe, Luiz? O Atlético tinha que ter mudado antes para poder ter um resultado, ou vermos jogadores como Papagaio, que agora está machucado, o de Santo, para a gente poder ver alguma produtividade maior ali. E sem contar com peças como Luan, Otero, que não estão sendo nem aproveitadas, né? E com a questão Casares, que a gente gostaria de ter finalizado essa questão do Casares, mas ele não deixa a gente acabar de falar nele, porque imediatamente depois de ter o problema lá com a polícia, com a festa, com a possível agressão, que parece que não aconteceu, o senhor Casares me chega 1h30 atrasada no último treino para o jogo do final de semana. Cara, é impressionante o índice de molecagem do Casares. Então isso, eu acho que internamente no grupo, isso gera um mal-estar muito grande. Vide aquele episódio do Luan, que no ar falou dos atrasos do Casares, que ele fez uma brincadeira com ele. Então você vê que isso não é bem recebido pelo grupo, e isso faz um mal terrível à instituição. Então eu acredito que o Atlético deve punir mais severamente o Casares. Agora, punir o Casares não é deixar sem julgar não, que isso pra ele é bom. Ele adora ficar sem julgar, porque é um cara que não tá nem aí, até pelas manifestações dele, pelos comentários que ele faz. É um jogador que tá realmente se lixando pro resultado das suas molecagens. Então, o resultado, na verdade, a punição deve ser no
bolso. Então, assim, não podemos também desvalorizar um jogador perante a mídia mundial, porque é um jogador que tem um custo elevado, então é um ativo do Atlético. Se o Atlético fizer isso também, ele vai depreciar o próprio patrimônio, mas internamente ele tem que punir esse jogador, mas severamente. É tipo assim, 40%, 50% do salário para poder doer, e o cara fala assim, cara, minhas molecagens vão sair caras, minhas festinhas vão ficar caras, deixa eu ficar na minha. Porque se deixar o cara sem julgar, ele vai agradecer, viu, Luiz? Porque pelo índice de molecagem, na minha opinião, Casares não renova, não fica pro ano que vem. Tem que negociar o jogador, é o tipo de jogador descompromissado que nós não queremos, que contamina o grupo e que prejudica a imagem da instituição. Já mostrou que não vai mudar. E outra, quem lembra aí a um passado próximo, mas os mais novos não vão lembrar. O Atlético tinha um jogador que chamava Ramonzinho, camisa 10, um cara fenomenal, jogava muita bola, pegava diferente na bola, foi pra Rússia, teve uma perspectiva maravilhosa. Hoje, eu vi uma entrevista dele morando, coitado, com muita dificuldade com a mãe, passando dificuldade, querendo voltar pra Série D e não conseguia, e um cara que tinha também um grande diferencial na bola, igual o Casares tem. Então, Casares, muita atenção, porque suas molecagens podem trazer consequências muito sérias para sua carreira e para sua vida pessoal. Então, sugiro que você tenha um pouquinho mais de discernimento e aproveitar o dom que você tem e aproveitar a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do Brasil. Então, realmente, isso não é para muitos jogadores. Você não está honrando a camisa que veste e você não está fazendo jus à confiança que é depositada em você. Então, passando aí pelo jogo, o jogo foi um desastre na parte defensiva, muito porque tivemos uma peça muito importante hoje do sistema defensivo, que é o Rabelo, e não desmerecendo o Léo, porque o Léo Silva ele faz o que pode, mas todos sabem da idade dele, todos sabem da deficiência, até pela idade, ele mesmo já queria, por ele já teria parado de jogar, mas ele não comprometeu. Só que o sistema defensivo estava muito alinhado. Nós tivemos péssimas partidas de Fábio Santos e do Hever. O Hever, por incrível que pareça, que é sempre um destaque, fez uma partida cheia de erros, preocupante, porque realmente expôs muito a defesa. Os gols, por exemplo, não tiveram nenhuma falha do Cleiton, foi uma falha de sistema defensivo e, coincidentemente, todas ali pelo lado esquerdo do Fábio Santos. Então foi um jogo em que nada deu certo pro Atlético, mas falta aquela vontade a mais, falta aquele gás, falta aquele chute na mesa, falta aquela vontade de jogar e de ganhar. Essa passividade do Atlético, que vem muito do Rodrigo Santana, que é muito técnico, é muito sóbrio, é muito equilibrado, mas às vezes falta uma parte mais posicional. Falta o cara realmente dar um grito, fazer alguma coisa para poder mobilizar os jogadores, Luiz. O que eu pude perceber no jogo do Atlético é que faltou competitividade, você falou bem. O Atlético tem aceitado os jogos dos seus adversários. E no futebol moderno não tem espaço mais para isso. Eu percebo que o Atlético deixou de marcar lá na frente, poderia ter marcado pressão o time do Inter, não marcou o time do Inter no seu campo de defesa. Na verdade, no futebol moderno, o ataque começa com a primeira zona de marcação. A gente não viu isso por parte do Ricardo Oliveira, a gente não viu isso por parte do meio-campo do Atlético. Nós percebemos também, principalmente Fábio Santos, muito lento, muito displicente na marcação, o Hever falhando como não víamos há muito tempo. Então o Atlético não tem sido competitivo, na verdade, a meu ver, justamente porque não marca pressão, aceita a proposta dos seus adversários. Você disse bem, falta de verdade alguém bater na mesa, chutar a porta, vamos usar essa força de expressão, e fazer o vestiário do Atlético ser mais vibrante. Agora, Thiago, se tem uma notícia positiva, se é que eu posso usar essa expressão, viu? Nestes últimos resultados do Atlético, tem sido a emergência do Bruninho como uma aposta do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana já percebeu que não pode contar, já falamos isso aqui, com dois vagalumes, o vagalume Casares e o vagalume Tiará, e tem encontrado no Bruninho alternativa com mais competitividade para montar esse meio campo do Atlético. Agora, dificilmente a gente vai continuar a falar do Casares dentro do campo. Parece que o senhor Casares quer ser manchete apenas fora de campo. Ô Casares, a torcida do Atlético não te aguenta mais não, viu? Você foi cirúrgico, Luiz, você foi cirúrgico. A torcida do Atlético não aguenta mais esse tipo de notícia. E com relação ao Bruninho, quem acompanha os nossos programas, até aqui o canal, eu acredito, aqui dentro do Noticioso, sabe que nós somos
completamente a favor da entrada do Bruninho. O Bruninho é um super talento que o Atlético tem. Claro que ele ainda sofre, né, com a questão ele é muito novo, ele algumas vezes ele não toma as melhores decisões no último passe, mas é completamente normal no jogador de 19 anos, mas é um talento, é um menino que pode ter uma sequência no Atlético, ele tem fome de bola, ele foi ontem agraciado com um gol que mereceu, porque ele foi um dos melhores em campo, foi o que mais se dedicou, foi o que mais correu, foi até uma jogada do Thiago, sobrou para ele fez um gol. Então o Bruninho foi uma grata surpresa. Então você falou muito bem, Luiz, se tem alguma coisa pra gente tirar de bom, foi realmente saber que podemos contar com um jogador do quilate e do potencial do Bruninho. Bruninho que é filho de um ex-jogador também, que jogou no Atlético, o Bruno, né? Mas assim, na minha opinião, sem querer desmerecer o Bruninho joga mais que o pai, porque o Bruno realmente, o Bruninho tem um potencial muito grande hoje. O futebol dele sempre me chamou a atenção, como outros jogadores também da base do Galo, que é o que a gente precisa discutir também urgente, é aproveitar alguns jogadores na base em detrimento de outros jogadores que têm salários altos e não estão sendo aproveitados, como o Terans, enfim, que aí a gente vai ter uma lista aí de 5, 6 jogadores. Mas falando sobre o jogo, o que é preocupante não é nem o jogo em si, porque a sequência de 5 derrotas é uma sequência muito, muito perigosa e é uma sequência que derruba qualquer planejamento. E o que é muito grave também é que, inclusive, os comentaristas ontem do Premier falaram, é que nos outros jogos o Atlético pelo menos jogava bem. Todo mundo elogiava a forma de jogar bem, e esse jogo contra o Internacional foi impossível falarmos isso, porque foi muito abaixo da média. O Internacional foi superior com o time reserva em todo o jogo. Então o Atlético realmente, o que preocupa é essa queda de rendimento de uma forma geral, não o resultado somente em si. E, na verdade, o Atlético tem uma escolha dificílima. O Atlético tem priorizado a Sul-Americana, mas não vem bem no Brasileiro. Então a situação se coloca como delicada, porque se o Atlético vence a Sul-Americana, e aí estou sendo otimista, pensando que o Atlético avança na semifinal, pega provavelmente o Corinthians, né, numa eventual final, e vence o Corinthians. Tudo muito bem, o planejamento deu certo, o Atlético foi campeão da Sul-Americana, e aí os problemas ficam abafados pelo título conquistado. Mas e se o Atlético não avança na Sul-Americana, se o Atlético não consegue o título? Todo esse planejamento cai por terra, porque o Atlético vem de 5 resultados ruins, por outro lado ele está próximo do G4, mas você não vê competitividade, ímpeto por parte do time do Atlético para definitivamente entrar na briga pelo G4, Thiago. É isso que preocupa, né, Luiz? Então, assim, lembrando que essa sequência de 5 derrotas o Atlético só teve em 2011. Então você vê que é muito preocupante, sendo que o planejamento vinha bem, o Atlético vinha numa crescente boa antes dessas cinco derrotas. Ah, mas ele está concentrado na Sul-Americana, ok. Mas tiveram pontos que nós não poderíamos ter perdido. Contra o time reserva do Internacional, é inadmissível nós termos uma performance como a que nós tivemos ontem. Aquilo ali, o Calil mesmo falava, aquela desgraça de time que acaba com o meu domingo. É bom quando o jogo é 4 horas, porque pelo menos ele acaba só com a metade do meu domingo, né? Quando é 11 horas, ele acaba com o domingo inteiro. Então, realmente, o time precisa poder... O Hever falou em ligar a luz amarela, eu ligaria a luz vermelha. É de muita tensão, é para ontem essa reação e realmente está comprometendo bastante, né? Falando um pouquinho do futebol nacional, ô Luiz, os destaques têm sido mais uma vez aí o Flamengo, que o Flamengo, quem assistiu o jogo viu que o Flamengo realmente está dando uma liga interessante, está jogando muito no ataque. O Gabigol tem sido diferencial nas conclusões, né? Então, lembrando aí que ele tem, sozinho, ele tem o mesmo número de gols do Cruzeiro e somados aos gols do Arrascaeta tem mais gols que Atlético e Cruzeiro. Então, para mim, o destaque tem sido muito o Flamengo, né? Agora, se badala demais, se fala demais, vamos lembrar que tem um turno inteiro e estes times oscilam muito ainda. Então, tem muita coisa para rolar ainda no campeonato, né, Luiz? O Flamengo ele tem contado com boas atuações do Gabigol, com boas atuações do Arrascaeta, o Everton Ribeiro tem sido decisivos, o Bruno tem sido decisivo, né? Então, enfim, o time do Flamengo tem dado liga
ali no seu meio-campo ataque e tem conseguido com isso bons resultados. Nós vemos ainda o Flamengo numa crescente, o time que vai dar bastante trabalho. Contudo, por outro lado, não vemos o Santos com aquele ímpeto com que iniciou o Campeonato Brasileiro. Parece que o Santos vai oscilar ainda mais no campeonato. Não sei se o Santos se mantém até o final como um candidatíssimo ao título, pode ser que sim, e aí vai depender muito do que o Sampaoli vai conseguir retirar desse grupo do Santos. O Palmeiras não dá para desconsiderar nesse momento, porque o Palmeiras encontrou no estilo Mano Menezes uma maneira segura de jogar. O Palmeiras que tem um grande elenco, o Palmeiras tem conseguido bons resultados, parece que o Mano se encaixou muito bem no estilo de jogo do Palmeiras, não dá para desconsiderar, e aí fica a incógnita. Será que o Corinthians briga por algo melhor no campeonato? Será que o São Paulo, principalmente o São Paulo que jogou ontem contra o CSA, esse São Paulo briga por algo mais no campeonato? A gente não sabe. Por outro lado, na ponta de baixo da tabela, nós temos ali, brigando hoje diretamente contra o rebaixamento, um CSA que empatou com São Paulo, que foi competitivo, um Fluminense que venceu o Corinthians em uma vitória como essa, joga o time para cima, e um Cruzeiro que fica como uma verdadeira montanha russa no campeonato. Nós não sabemos para onde vai o Cruzeiro. Então, cada um disputando o seu campeonato, temos emoções até o final do ano. É isso aí. E realmente eu acho que agora no segundo turno vai ter uma visão melhor de quem vai estar realmente disputando esse título, e acredito que ainda vai estar bem embolado aí essa ponta do Campeonato Brasileiro. Agora, falando um pouquinho do América, ele não jogou o final de semana, o próximo jogo é agora na sexta-feira. Queria mandar aí, vamos colocar aqui os jogos, né? Da Série B e a tabela também. Olha só, o América, com essa reação, agora são 10 jogos sem perder. São 11 jogos. 11 jogos, né? Com o último. Realmente é uma sequência muito bacana do América. E com isso, ele estava na zona do rebaixamento, ele foi para o meio da tabela e bem próximo à zona ali de acesso à Série A, né? Então, o América hoje, com 29 pontos, ele está bem pertinho ali de Curitiba, que está ali o último time na zona de acesso. Então, o América, o que eu queria falar aqui mais uma vez é sobre a questão da torcida. A torcida precisa comprar essa ideia, porque o América, mais do que nunca, precisa da torcida para tentar almejar alguma coisa a mais nessa temporada. E com os últimos públicos aí do América, a gente não pode cobrar, porque o time precisa desse apoio e a torcida do América é muito importante. É claro que a torcida do América não tem o volume do Atlético de um Cruzeiro, mas ela tem muito mais para oferecer do que está fazendo esse ano. Claro que no começo foi um começo difícil, mas o América conseguiu reverter esse quadro. Quem vê os jogos do América, você vê um time aguerrido, você vê um time que está conseguindo dar a volta por cima. Então a torcida do Atlético tem que comprar essa briga para poder apoiar o América aí nessa tentativa de acesso à Série A. Vale destacar também no América o trabalho feito pelo Felipe Conceição. Desde que assumiu o time, num acordo ali com a diretoria, enfim, o auxiliar técnico queria mostrar serviço, a diretoria precisava encontrar novos rumos. O Felipe Conceição arrumou o time do América, e o time do América tem uma maneira de jogar. Se compararmos a forma de jogar do América com o time montado pelo Barbieri, ou mesmo pelo Givanildo, é até, enfim, sacanagem. O que o Felipe Conceição conseguiu instituir no América nesses últimos jogos, nesses últimos 11 jogos, é uma maneira mais equilibrada de jogar, uma defesa mais segura, que não brinca lá atrás, é uma defesa que pode não jogar o primor do futebol, mas que pelo menos não toma gol bobo, um meio de campo bastante seguro, embora muitos vão dizer, mas o meio de campo do América poderia criar mais, ele poderia ser um pouco mais veloz. Por outro lado, é um meio de campo que joga de maneira mais segura, muito compactado. O América hoje joga com 3 linhas, basicamente dispostas em 30 metros do campo. Então, o time que joga compactado dificilmente, ao perder a bola, é agredido. E o ataque do América passou a funcionar com mais efetividade, coisa que não vinha acontecendo. Esse jogo contra o Sport, Thiago, ele é um jogo chave. Por quê? Porque são duas equipes em plena ascensão na Série B. Então esse jogo do Sport, ele pode servir como afirmação para quem seja o vencedor. Agora, claro que se a sequência positiva do América for quebrada, não está tudo perdido não. O América tem quase um turno completo aí pela frente para conseguir buscar grandes resultados. E eu vou dizer mais, hoje não é difícil de cravar. O América briga mais na parte de cima da tabela do que
para fugir da zona incômoda. Isso aí. Vamos lembrar então dos jogos, que os próximos jogos agora. O América vai jogar agora sexta-feira contra o Sport. O Atlético pega primeiro na Sul-Americana o Colón na Argentina na quinta e depois no Brasileiro pega o Avaí na segunda-feira, viu gente? Às 20 horas na segunda-feira na casa do Avaí. E o Cruzeiro? O Cruzeiro tem o Flamengo no sábado, no próximo sábado, às 5 horas, um horário interessante, né? Um dia interessante. A gente pede para que a China Azul lote o Mineirão, nós precisamos empurrar o Cruzeiro, é um jogo dificílimo que o Cruzeiro tem pela frente. O Flamengo não tem jogos por competições internacionais, então o Flamengo deve vir completo. A dúvida que existe hoje, e aí a imprensa carioca tem repercutido, a Arrascaeta viria para o jogo, não viria para o jogo, já temendo aí uma queda de rendimento pela forma com que saiu do Cruzeiro. Então isso nós não sabemos, mas o Cruzeiro tem um Flamengo aí pela frente e a China Azul vai ser decisiva para que o Cruzeiro consiga, quem sabe, mudar a chave e pensar em algo melhor no Brasileiro. É isso aí, Luiz. Queria agradecer ao amigo noticioso. Antes de mais nada, pedir para curtir o nosso vídeo. Se inscreva se não é inscrito aqui no canal Noticioso. Temos um conteúdo bem diversificado, com cultura, mas o esporte tem sido também um grande diferencial aqui do canal Noticioso. Então se inscreva, comente aqui embaixo, né? Participe com a gente que no próximo programa a gente pode interagir mais com vocês. E agradeço mais uma vez, Luiz. Obrigado. Uma boa sorte aí aos times mineiros, tanto o Atlético na Sul-Americana, como o Atlético e o Cruzeiro no Brasileiro e o América na Série B, né? Vamos ficando por aqui e até sexta-feira estamos de volta. Um grande abraço a todos. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!